Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. Lembrando a você que agora, além do nosso canal no YouTube, você também nos acompanha na Rádio Mais RJ. E no programa de hoje eu recebo aqui para o bate-papo a mais jovem vereadora do Legislativo Campista, a única mulher também eleita vereadora nessa legislatura, a Tamires Rangel, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Tamires. Eu que agradeço, estou muito contente por estar aqui, conversando com você, né, e discutindo mais sobre os assuntos que você vai perguntar sobre aqui de Campos, acredito eu, e também sobre esse fato do cenário que eu estou tendo agora na Câmara. Você é uma jovem candidata com 17 anos, eleita com 18, né? Quando a campanha começa, quando você vai registrar a campanha, quando você está ainda com 17 anos para 18, quase que saindo já ainda do ensino médio, ainda frequentando o ambiente escolar. Eu ainda estava. Então, é uma novidade ver alguém tão jovem assim. Claro que pesa o fato de você ser filho do deputado estadual Tiago Rangel, mas a política já era algo que te interessava, até mesmo nesse ambiente escolar? Você sempre participou dos grupos de grêmio? Sempre foi uma menina ativa para o campo político? Ou foi algo que despertou agora? Na verdade, Arnaldo, eu sempre gostei muito da política. Só que eu sou uma pessoa muito tranquila. Então eu digo que eu evitava confusões que eu achava que não teriam um propósito certo. Então, assim, eu não participei, por exemplo, que as pessoas falam, né? Que na escola tem aquela pequena campanha de quem vai ser representante de classe, por exemplo. Nunca fiz isso, porque eu acho que é muito problema sem ter muito resultado, você sabe? É um desgaste desnecessário. Só que eu sempre tive esse olhar mais para a política, principalmente por causa de projetos sociais e de ver como que a política pode mudar a vida das pessoas, entendeu? Agora, o sentimento que despertou em mim de querer entrar na política, de eu representar um grupo, aí foi diferente, foi outra parte, foi um sentimento que eu desenvolvi depois. Mas agora, gostar da política e do que ela pode promover para as pessoas, eu sempre tive dentro de mim. Foi sua primeira campanha como candidata e a primeira até na maioridade, mas as campanhas do seu pai, por exemplo, vereador, deputado, você acompanhava, ficava olhando mais de longe? Teve alguma participação ali? Eu sou uma pessoa que ainda, mesmo no cenário que eu me encontro hoje, eu sou tímida. Então, com o meu pai, eu já fui em reuniões dele, sim. Eu costumava ir em algumas que eram mais próximas, mas nem todas, porque eu estudava e sempre me dediquei muito ao estudo. Então, nas reuniões que dava, eu ia com ele, observava tanto de longe e às vezes ele me chamava para perto. Por ser tímida, eu ficava mais afastada, mas ele sempre me puxava, falava, essa aqui é minha filha. Então, acabava que eu me aproximava cada vez mais, entendeu? Agora, eu até falei sobre a sua idade, 17 para 18, está terminando o ensino médio. Vou fugir um pouquinho de política, né, para a gente fazer aqui mesmo um bate-papo informal, como eu falei com você no início. Qual a intenção da Tamires profissionalmente? Você vai conseguir conciliar o mandato de vereadora com uma faculdade? Já tem alguma coisa em mente? Como vai ficar agora aí que deixou o ensino médio e começa a vida acadêmica? Então, essa é uma parte da minha vida que ficou um pouco difícil, né, para conciliar, né? Principalmente foi durante a campanha e o meu período de escola, né, que eu estava no terceiro ano, ainda terminando. Foi um pouco difícil de conciliar, mas graças a Deus eu consegui. E é a mesma coisa que eu pretendo fazer com a faculdade, conciliar os dois. Já tem uma escolha? Já direito? Vai cursar direito? Já deve começar agora nesse semestre. Sim, eu vou começar. Vai ser difícil conciliar com a Câmara, porque a Câmara também começa agora efetivamente no dia 15, né? Nós estamos aqui no início de fevereiro, praticamente. Isso. Dia 15, os trabalhos começam de forma efetiva. Quais as principais bandeiras que a Tamires vai defender nesse mandato? Então, eu defendo, até pela idade, a causa jovem, a causa da mulher e o que eu deixo muito claro sempre para as pessoas é que, apesar de eu ser mulher e ser jovem, eu não estou lutando só por essas causas, mas eu luto por toda a população campista. Até porque nós temos muitas pessoas aqui na nossa cidade que não são ouvidas, que não são escutadas, grupos específicos que ainda precisam de uma visibilidade maior, então eu estou à disposição de todos eles. Hoje, o que você vê como o principal desafio da cidade de Campos e que, enquanto vereadora, você vai lutar efetivamente para que isso possa ser resolvido? Uma que eu até digo que é bem polêmica, mas que é a verdade, é a do transporte. Porque a nossa cidade ela é uma cidade bilionária. E né, não tem motivos muito concretos para que o transporte seja tão ruim quanto é. Deveria ser melhor.
até pelo recurso que a gente tem. E nas reuniões que eu fiz, né, em vários locais, eu digo, para ser mais específico, em todos eles, eu perguntava como que era o transporte aqui da região. E as pessoas sempre me falaram que era horrível, entendeu? E é uma causa que, assim, eu vejo que tem que ter visibilidade, mas também para buscar informações para melhorar e não só falar que é ruim. Quando você toca nesse assunto, a gente viu recentemente, você também explorou esse assunto nas redes sociais, que é essa questão do PAC, que o governo municipal anunciou no ano passado uma quantia alta de recursos para a renovação da frota, e agora teve, parece que, uma mudança no PAC. Confesso que eu não conheço todas as versões a fundo ainda, porque eu estava de férias, estou voltando agora, não conheço todas as versões a fundo, mas pelo que eu vi superficialmente, sobretudo nas redes sociais e em algumas matérias, o governo federal mudou alguma regra ali, então desandou tudo que tinha sido combinado que poderia melhorar. Na sua visão, o município tem condições de arcar com um transporte melhor, mesmo sem esse recurso do governo federal, ou tem que correr atrás para se ajustar e se adequar a esse novo modelo que o governo federal impôs? Arnaldo, eu falo com você que, na verdade, tem muita mentira sendo propagada aqui na nossa cidade. E essa é uma delas. Não houve uma mudança em relação ao governo federal sobre o PAC, porque o PAC continua o mesmo e as decisões que eles tomaram quando criaram o PAC são as mesmas. Então, não houve mudança, apesar de ouvir, né, tanto do site da prefeitura, que eu achei um absurdo, quanto, né, nas redes que estão propagando isso, é uma mentira. Porque não tem nenhum aditivo falando que houveram mudanças. Você está me entendendo? Uhum. Então, o que foi dito antes continua. Não houve mudança em relação a isso. Eu acho que, assim, é um descaso com a população você propagar uma mentira dessa a fim de conseguir com que as pessoas que são um pouco leigas sobre essa situação vejam que pensem que essa é uma verdade. Mas não é. A verdade é que não houve mudanças. Então, você acha que cai um pouco nessa questão política? Até você já entra na política num período que o Brasil está muito dividido. Qualquer conversa que você tiver, qualquer pessoa, ou é direita ou é esquerda, às vezes nem sabendo qual é o conceito de direita e esquerda, né? Sim. E, na verdade, há um lulismo e um bolsonarismo hoje no Brasil. Mas você acha, então, que é uma narrativa que pode levar a se pensar isso? Vamos jogar lá na conta do governo, que não é bem avaliado aqui, que é um governo de esquerda, e aí a gente tira um pouco da responsabilidade da gente, ou eu estou tendo uma leitura equivocada aqui dessa apresentação? Eu estava pensando sobre isso hoje, inclusive, mas assim, eu não sou uma pessoa muito de suposições. Eu sou uma pessoa de provas. E as provas que eu tenho é que a decisão do PAC e do governo federal continua a mesma. Não foi mudado. Então, assim, eu busco não... Como que eu digo isso de uma forma mais leve? Não perder um pouco do meu tempo e desgastando o meu pensamento em relação a isso, entendeu? Por que eles estão mudando? Mas não, falando assim, vocês não devem mudar. Isso não é correto. Não é correto você falar que houve mudança se não houve mudança. Agora, então, na prática, né, como uma futura bacharel em Direito, e quem sabe lá na frente, lá já conseguindo só a OAB. Mas, na prática, o que o gabinete da vereadora Tamires vai fazer nessa questão? Alguma denúncia ao Ministério Público, acionar algum órgão superior, pedido de informação ao próprio governo federal? O que vai ser feito na prática? Na verdade, eu já fiz. Eu fiz um ofício pedindo informações ao IMTT ao IMTT, para saber melhor sobre com o que foi gasto, principalmente na matéria dos sinais inteligentes, que é outra que também é polêmica relacionada ao trânsito. Eu perguntei como que foi gasto esse dinheiro, porque você viu que foi uma quantia muito grande, muito alta. E tem regiões, Qual outra cidade que o investimento foi menor? São João de Meriti, que também fez investimentos em sinais inteligentes, mas que, assim, o custo foi muito menor. E não justifica pela quantidade de sinais. Mas só para a gente concluir a questão do transporte ali, em relação ao PAC mesmo, esse ponto específico. Você acha que dá para acionar órgãos de fiscalização como o Ministério Público, chegar também ao próprio governo federal e pedir explicações e alertar que o governo está falando que foi lá que mudou a regra? É até interessante fazer isso, mas primeiro eu quero analisar os dados que eu recebi.
E como é de praxe, né? Se eu não receber essas informações, já vai acender um alerta de que, né, alguma coisa errada tem, porque por enquanto são só suposições. E é claro que os dados, né, são monstruosos, mas como eu disse que eu trabalho com dados, eu quero ter essas informações para analisar e assim, né, dependendo do que for, mandar para o Ministério Público, para que eles resolvam, o órgão responsável é o Tribunal de Contas. Agora você chega numa Câmara muito favorável ao governo, 19 vereadores eleitos na base, numa eleição que 22 votam no presidente escolhido pelo grupo do governo. Você optou pela abstenção e fez um discurso mais enérgico na tribuna da Câmara, na justificativa de voto. Óbvio, não vou pedir para você repetir seu discurso aqui, mas só uma síntese, o porquê da abstenção naquela votação que elegeu Fred Rangel? Na verdade, a decisão do meu voto foi pelo seguinte: eu não conversei com nenhum deles. Eu acho que para votar numa pessoa, nós temos que saber qual o ideal que ela vai seguir e por que nós deveremos votar nela, né? Na verdade. O que isso vai favorecer a população? Só que essa conversa não ocorreu. Eu não fui chamada para ter essa discussão com os candidatos. Então, eu achei justo abster o meu voto. Você acha que faltou também da parte de quem estava disputando te procurar como vereadora eleita? Você se sentiu um pouco deixada de lado em relação àquelas tantas conversas que a gente via fotos e mais fotos nas redes sociais? Tanto pelo meu posicionamento antes da campanha, eu já imaginava que eu seria deixada de lado de muitas coisas, né? Mas esse é o preço que a gente paga por fazer o nosso trabalho certo. Eu digo que não foi uma chateação minha em si, mas foi uma chateação com... assim, eu fiquei chateada pelo desconsiderar o meu trabalho e também o meu voto. Porque se você não tem uma conversa com a pessoa, eu acho que é uma falta de comunicação tremenda. E ficou meio óbvio, né, o que aconteceu, porque eles não precisariam do meu voto, até porque eles têm a maioria da Câmara. E nós sabemos que a votação já estava decidida. Tamires, agora você chega à Câmara como única mulher, como eu disse lá no início, depois de uma legislatura que não elegeu mulher. Se dá um peso também, você tão nova, sendo mulher em um campo que é dominado por homens, tanto é que foram eleitos 24 homens, só uma mulher, depois chega mais uma agora como suplente, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O peso disso, dessa representatividade feminina, você já parou para pensar nisso? Você com você mesmo, analisando, você representa todas as mulheres que, na verdade, representam a maioria da cidade? Com certeza, né? É um peso enorme, né? Até porque eu fui eleita a única mulher e eu achava que eu ia ficar sozinha até então. Então, era uma coisa que, para mim, deixou bem nítido como que a nossa população é. E como que as pessoas tendem a votar mais em homens brancos e homens que estão mais ligados a esse cenário. Mas, enfim, eu me senti um pouco preocupada, mas essa preocupação logo foi de lado, porque, assim, nós sabemos que tem muitas pessoas que entram, mas que elas não pensam muito na população. Eu sei do que eu quero fazer e eu sei do trabalho que eu quero prestar. Então, eu estou à disposição de todas as mulheres para que a gente tenha uma conversa, para que a gente saiba melhor como que é a situação de cada uma e como que a gente pode mudar a realidade delas, você me entende? Então, apesar de, sim, eu saber que o meu dever é muito grande, eu fico um pouco reconfortada, né? Fico, assim, contente, mas eu tenho certeza de que o trabalho que eu quero fazer e o que eu vou fazer vai ser muito bom. Agora, eu tenho diálogo com o povo. Desculpa. Agora você também tem um outro diferencial, que é o fato de você, assim como o ex-presidente Marquinhos Bacelar tem um irmão deputado, você tem seu pai deputado. Essa interlocução, gabinete da Tamires na Câmara de Campos, gabinete do Tiago na Alerj, essa interlocução já começou? Vai ser um trabalho conjunto também pensando no que pode ser feito conjuntamente em prol da população de Campos? Então, ainda não começou porque... Estamos em recesso, praticamente. Né? Eu estou em recesso, mas estou trabalhando também. Estou em recesso e também está no começo do ano. Mas sim, com certeza terá, até nas causas que são mais difíceis de conseguir alguma coisa. Porque, na verdade, né, eu estou percebendo isso, tendo uma noção maior agora. O vereador, ele tem um poder, mas não é um poder forte, é um poder bem fraco, para ser sincera. Tem muitas coisas que eu vejo
e que precisa de mudança, mas que essa mudança não cabe só a mim. Cabe também às pessoas que estão acima de mim, em cargos acima. Então, eu acho que ter essa comunicação com meu pai é essencial. Não por ser meu pai, é óbvio, mas pelo cargo que ele ocupa e como ele pode ajudar a nossa população aqui a ter uma visibilidade. Nós já falamos do que a cidade precisa de imediato, né? Que é essa questão do transporte que se levantou, e quando se faz pesquisa aqui em Campos, é realmente isso que sempre aparece. Aparecem os pontos básicos, saúde, educação e a questão do transporte. Mas tem um ponto também que é muito sensível em todas as cidades, sobretudo cidades médias, que é o caso de Campos na questão territorial e populacional, que é essa oportunidade para o jovem no primeiro emprego. E você já falou também aí que essa vai ser uma das suas bandeiras. Como você acha que o município pode auxiliar, fazer essa ponte para que o jovem... Porque todo mundo já foi jovem um dia, né? Então você sabe que às vezes você vai pedir um emprego, quer experiência, mas como que vai ter experiência se não tem a primeira oportunidade? Você vê algum projeto, alguma forma de tentar quebrar essa barreira para o jovem conseguir ingressar no mercado de trabalho? Essa é uma vontade muito forte que eu tenho e realmente é uma dificuldade muito grande dos jovens conseguirem emprego. Só que eu digo que não é uma... Aliás, é um problema muito grande, mas ele não se deve só ao fato de não ter emprego suficiente, né? Isso nós sabemos. Que a cidade de Campos, ela precisa atrair muitas empresas ainda para ter um emprego suficiente para as pessoas mesmo. Que não são só os jovens, mas é toda a população, adultos, que não conseguem. Mas eu vejo que isso também é um problema do seguinte: como que você vai atrair uma empresa para cá, sendo que os jovens, falando mais especificamente sobre essa parte, se os jovens eles não têm uma especialização? Você tá me entendendo? É complicado de atrair essas pessoas para cá e atrair essas empresas e fazerem com que os jovens daqui consigam um emprego. Porque eles não têm o estudo necessário muitas das vezes. E eu venho analisando isso, inclusive estou querendo fazer um projeto de lei, mas eu quero estudar melhor sobre isso, para ter certeza do que eu quero fazer. Da gente expandir mais essa situação de cursos profissionalizantes, entendeu? Subsidiar alguns, você conseguir realmente fazer com que as pessoas tenham acesso a isso, porque estudo, ele é quase tudo que a gente pode ter na nossa vida profissional. E é claro que a oportunidade conta muito, mas o estudo, ele é essencial. E nós vemos que, assim, os jovens, eles estão muito despreparados, as escolas, elas estão muito despreparadas. São escolas que, ou quando não estão deterioradas no quesito de infraestrutura, o estudo é muito básico. E eu percebo isso porque eu vim de escola particular. E eu tenho uma noção um pouco, né, sobre a diferença desses dois. E é uma carga muito diferente de professores que não frequentam muito as aulas, né, que não vão muito prestar o serviço mesmo, e também do salário deles, que é muito pequeno. Então, são, assim, muitas coisas que englobam essa situação que precisam ser melhoradas. Agora vamos falar sobre o fato de ter mais uma mulher na Câmara com a suplente chegando. Alivia um pouquinho também? Assusta chegar e só encontrar homem no espaço? Não me assusta porque eu já estou um pouco acostumada. Mas eu fiquei muito feliz pela Neia, ela conseguir, né, veio como suplente. E eu fico muito contente de dividir o espaço com mais uma mulher. Porque nós, somos mulheres, entendemos qual que é o peso disso. E numa cidade que tem a média de mulheres maior do que a de homens, é, assim, imprescindível ter mais uma para poder visar sobre essa parte também. Eu confesso para você que eu ainda não conversei com ela, né? Mas eu espero de coração que ela abrace essa causa da mulher, tanto quanto eu estou abraçando, e que a gente consiga melhorias para nossa cidade juntas. Agora, Tamires, para a gente concluir nosso bate-papo, você, com a sua idade, a gente tem muitos sonhos pela frente. Tem sonhos para a nossa vida, tem sonho de achar que o mundo vai ser melhor. E às vezes a gente quebra a cara também quando encontra algumas barreiras. Então, você já está descobrindo, por exemplo, que o vereador não consegue resolver tudo. É verdade. Precisa do prefeito, precisa que o Poder Executivo também responda, tem um papel mais de fiscalizar e de propor leis. Na verdade que é um pouco limitado, eu já sabia, né? Mas na prática a gente percebe melhor. Com certeza. Mas qual é a campus que você espera ver? Qual é a campus que você espera para o futuro, para quando você tiver seus filhos no futuro, se optar por ter filhos, enfim. Qual é a campus que você sonha, qual é a cidade dos sonhos da hoje vereadora, mas da jovem que foi estudante do ensino médio há pouco tempo, vai começar uma faculdade agora. O que você espera para campus no futuro? Tanto a minha irmã quanto o irmão, eles são bem pequenininhos e eu vejo que a nossa preocupação quando vê um serzinho tão inocente crescendo
é que a gente consiga o máximo de melhoras possíveis para quando eles crescerem o mundo ser um pouquinho melhor. Mas é claro que isso é quase que impossível. E vendo a nossa cidade daqui de Campos, tem muitas coisas que precisam de melhora. Eu vejo também a parte da beleza da nossa cidade. A nossa cidade tem que ser mais bonita. E não é só na questão da estética. É na questão de todos os outros recursos que englobam isso, você tá entendendo? Questão de transporte, de saúde, de educação, que precisa de melhoras. Sempre precisou, mas que a gente tem que ter um olhar com mais carinho para essas causas. Então, assim, a cidade que eu quero é uma cidade em que as pessoas se preocupem com ela e não estejam em cargos só para benefício próprio e para atender exigências do próprio umbigo. Mas, assim, que você realmente queira estar ali para exercer o seu trabalho da melhor forma possível e você melhorar a sua cidade para que as pessoas que moram nela passem a gostar. Porque nós temos muitas pessoas aqui em Campos que, infelizmente, não gostam daqui e vão embora. Tamires, mais uma vez queria agradecer a você pela participação. Eu que agradeço. Como eu falei no meio da entrevista aqui, praticamente está de recesso, não começou o mandato. Então, lá na frente, quando você tiver a experiência das sessões, dos embates que vão acontecer, que são naturais no jogo político, né? O parlamento é o local desse embate, de discutir ideias. Então, lá na frente, quando tivermos alguns novos tópicos para a gente discutir já do seu mandato, já deixo aqui aberto o convite para você voltar e bater um papo com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Um prazer estar aqui. Estou muito contente por ter vindo, ter batido esse papo com você nesse podcast e expressar um pouquinho melhor sobre o que eu pretendo também fazer pela nossa cidade e o trabalho que eu venho me empenhando para fazer. Obrigado, Tamires. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também na Rádio Mais RJ e, claro, nas nossas redes sociais. Até a próxima.